Voltamos para o segundo bloco da entrevista com o jornalista Altamiro Borges sobre educação e mídia. Miro, como tem sido a atuação da mídia brasileira nos últimos anos? Você pode fazer uma pequena análise? Eu acho que nós temos alguns problemas na mídia brasileira. Eu não nego a qualidade da mídia brasileira, tem um padrão de qualidade elevado. Eu não nego alguns bons programas da mídia brasileira, principalmente aí falando da televisão. O problema é que ela é muito concentrada. Ela está na mão de poucas famílias, de poucos grupos empresariais. Esse monopólio é uma propriedade horizontal, ele é chamada propriedade cruzada. Um mesmo grupo tem participação em jornal, em revista, em rádio, em TV. Isso é ruim para a democracia, né? Isso, por exemplo, é proibido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu acho que um outro grande problema é que essa grande concentração pode levar a deformações, pode levar a manipulações. Eu acho que nós tivemos um papel muito negativo da mídia brasileira com relação à democracia em 64, apoiando o golpe militar. Eu acho que nós tivemos um papel muito negativo da mídia brasileira quando da retomada da luta sindical no final da década de 70, foi quase como uma coisa de criminalização da luta dos trabalhadores. Eu acho que nós tivemos um papel negativo da mídia brasileira no debate da Constituinte. Ela não informou, ela deu opinião, né? Eu acho que nós tivemos um papel negativo da mídia brasileira na eleição presidencial agora de 2006. Eu acho que ela tomou partido, o grosso dela. É evidente que tem exceções, mas tomou partido. Atualmente, em relação à cobertura feita dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais? Eu acho que ela tem, no geral, tem exceções. É preciso valorizar alguns programas de boa qualidade, informativos, mais imparciais. Mas, no geral, a mídia brasileira, ela procura esquecer a realidade do trabalho, esconder a realidade do trabalho, e ela tem uma postura de certa criminalização dos movimentos sociais. Então, ocorre uma greve, geralmente o tratamento dado a uma greve não é que trabalhadores lutando pelos seus direitos, é um bando de baderneiro que está prejudicando o transporte no centro da cidade, que está prejudicando o atendimento médico, que está prejudicando... Então, é sempre um tratamento de criminalização, de estigmatização. Em alguns casos, chega a ser um tratamento de satanização. Se você ver o que a mídia brasileira, no geral, faz com relação ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, a CONTAG, as federações de trabalhadores na agricultura, é de satanização. Parece que quem luta pela terra no Brasil está cometendo uma excrescência, um absurdo. Né? Não se fala da importância da reforma agrária para a democracia brasileira, por exemplo. Não se dá destaque na mídia brasileira a gravíssima situação de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Mata muito mais, afeta a saúde das pessoas muito mais do que outras coisas. E não se fala, é uma não notícia. Miro, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre a implantação da TV pública no país, que tem gerado muitos debates e discussões. Penso que a gente tem avanços nesse tema, porque as linhas básicas deixam explícito que TV pública não é TV do executivo, não é TV estatal, não é a TV do governo de plantão. TV pública ela tem que ter autonomia de gestão para poder elaborar programação, para poder discutir aonde vai ser investido na área de informação, e ela tem que ter autonomia de financiamento, para não ficar ao sabor do governo. Quer dizer, o governo de plantão não gostou, fecha a torneira. Mas não tem porquê no Brasil não existir emissoras públicas fortes, que ajudam a estimular o senso crítico, ajudam no debate de ideias. Agora, Miro, mudando um pouco o foco da nossa entrevista sobre mídia e educação, eu sei que você também é autor de livros sobre sindicalismo. Está aí agora o mais recente livro. Acabou de sair do forno. Exato. Resume um pouco para a gente o que fala esse livro e um pouco do sindicalismo hoje no Brasil, para a gente finalizar a entrevista. Esse é o 7º livro que eu escrevo, né, sobre essa questão sindical. Eu estou partindo da ideia de que nós temos uma mudança na situação do movimento sindical no Brasil. O movimento sindical teve muita dificuldade nos últimos tempos, né, em função do desemprego, em função da precarização do trabalho, em função da reestruturação das empresas. O movimento sindical teve muita dificuldade, né? Os trabalhadores perderam muitos direitos, né? Eu acho que nós estamos tendo uma mudança. O movimento sindical hoje está ganhando mais força. Ou seja, então o movimento sindical hoje não está numa agenda negativa, ele está numa agenda positiva, ele está exigindo mais coisa. Esse livro procura mostrar o porquê dessa mudança da realidade do mundo do trabalho e do movimento sindical. É esse o esforço. Vamos ver se está certo. Sim. Aí quem lê, critica. Ok. Miro, agradeço a presença do senhor aqui no programa.
Eu é que agradeço o convite e queria de público deixar registrado o seguinte: vocês estão de parabéns pelo que estão fazendo. Se o movimento sindical brasileiro, o grosso dele, investisse em programas de televisão, eu acho que a gente dava avanços na educação do povo brasileiro e a gente dava avanços na democracia no Brasil. Vocês estão de parabéns. Nós vamos agora para o Simples. Privatização da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas na última quinta-feira. Em 2006, o governo do estado propôs a transformação da orquestra em OCIP. Com isso, a orquestra pode ser privatizada. Na audiência pública na Assembleia Legislativa, os músicos fizeram aquilo que mais sabem. Os músicos, novos e antigos, temem perder alguns direitos e exigem mais transparência no processo. Houve a proposição por parte do governo de que essa orquestra passasse a ser gerida por uma OCIP, onde foi dado a possibilidade para os músicos para migrarem para essa OCIP, onde eles passariam para o regime seletista. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, desde então, vem lutado e vem realmente lutado não só através da ação dos músicos, mas também através de ações judiciais para que permaneça, para prevalecer esse patrimônio representado pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O Simprominas alerta para as consequências da privatização da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Esperamos que a partir dessa audiência pública, os deputados de Minas Gerais tomem ciência do que vem ocorrendo e tomem atitude no sentido de evitar que a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que o Corpo de Baile e que toda a estrutura de cultura de Minas Gerais sejam privatizadas e sejam colocados não a serviço do público mineiro, mas a serviço do capital. Confira agora a agenda da educação. Um debate no dia 26 de junho às 6h30 da tarde vai discutir estratégias e posicionamentos contra o assédio moral. Participam representantes sindicais e o doutor em Psicologia Social José Roberto Eloane. Também será lançada a cartilha Combate ao Assédio Moral na Administração Pública, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal, Sintraeng, a rua Euclides da Cunha, número 14, no Prado. Na terça-feira, às 7h, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade encerra a série especial sobre meio ambiente. O filme a ser exibido será Cerrado, Pai das Águas, com direção de Deniston Diamantino. O filme apresenta as características e o rico potencial do Cerrado, segundo maior bioma da América Latina e atualmente um dos mais ameaçados do Brasil. Depois da sessão, a professora Ângela Maria da Silva Gomes participa de um debate com a plateia. O Cineclube fica na rua Tupinambás, 179, 14º andar, no centro de Belo Horizonte. Estão abertas até 10 de julho as inscrições do 40º Festival de Inverno da UFMG para os cursos que não precisam de seleção. O evento tem como tema este ano Arte Essencial. O festival será em Diamantina, entre os dias 13 e 26 de julho. Serão oferecidas oficinas de formação, mostras e apresentações. O valor da matrícula é R$ 30. Outras informações no site www.ufmg.br. Participe do programa Extra Classe pelo e-mail comunicação@simprominas.org.br. Outras informações também estão disponíveis no nosso site www.simprominas.org.br. Nós ficamos por aqui. Tenha você um bom dia, um ótimo domingo.